Quem é o assassino do advogado Renato Neri, hein? Passados 6 meses do crime, nenhum suspeito da execução foi identificado. Ninguém preso. A nossa reportagem foi recebida no escritório do ex-presidente da OAB de Mato Grosso. E você vai acompanhar tudo agora, na reportagem de Daniel Santos, na tela do Cadeia. Faz 6 meses que a família convive com a ausência. O pai foi tirado do convívio dos filhos. O café da manhã ficou pendente para sempre. Eu não lembro, parece assim que isso, né, eu fico tentando lembrar, deu um branco na minha cabeça. Eu não lembro na quinta-feira, né, que provavelmente eu vi ele, que horas que foi. E eu creio que nessa semana ele estava muito corrido, eu também estava muito corrida, então ficou assim, um branco que eu não sei se eu vou conseguir lembrar. Ex-presidente da OAB Mato Grosso, Renato Neri foi baleado na manhã de 5 de julho, em frente ao escritório dele na Avenida Fernando Correia, na capital. Renato Gomes Neri, 72 anos, está neste momento no centro cirúrgico passando por uma neurocirurgia. Ele foi entubado, a situação dele é muito grave. Câmeras de segurança registraram a vítima, não o assassino que havia transitado de moto na contramão e conhecia o ponto cego das câmeras de segurança. Naquela manhã, Neri seguiria por essas escadas, passaria pela recepção, corredor, até chegar à sala ocupada por ele tantos anos. Antes que a rotina pudesse ser cumprida, 7 tiros de pistola mudaram completamente os planos da família naquele fim de semana. Naquela manhã, a Renata Neri, a filha mais velha do advogado Renato Neri, estava nesta sala, onde ela administra uma empresa à parte dos negócios da família. Como você soube do ocorrido? Então, eu não me recordo, né? Essas horas é bem difícil a gente recordar se eu estava no computador, no telefone, mas eu não ouvi nada. Mas aí bateram na porta e falaram emergência com o seu Renato. E a gente não sabia o que era. Então aí o Valmir, acho que na mesma hora também bateram na porta dele e a gente desceu. Quem que é o Valmir? O advogado que trabalha aqui no escritório há muitos anos. É o outro advogado que trabalhava aqui. Então a gente desceu a escada correndo e a hora que a gente viu do vidro, a gente já viu, né? Que ele estava no chão, já viu o sangue, já viu toda aquela cena que é uma cena bem difícil, né? De memorizar, enfim, relembrar. É uma cena que ficou, infelizmente, como a última cena. Encaminhado ao complexo hospitalar Jardim Cuiabá, Neri não resistiu. Execução consumada, atirador não identificado e família sem respostas. Para o advogado e amigo Valmir Cavalieri, a motivação do crime é de conhecimento público. Por que Renato Neri foi executado, na sua opinião? Foi por causa de problema de terra, dessas áreas de São Joaquim. Agora, quantas pessoas que nesses 30 anos aí perderam as posses que eles tinham indevidamente, que achavam que tinham a posse devidamente, por isso. Nos últimos 6 meses, a polícia fez dezenas de buscas e também aprofundou as investigações. A Justiça determinou o cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão em Cuiabá e Primavera do Leste. Ao todo, foram apreendidos cerca de R$30 mil em dinheiro, também barras de ouro, celulares e computadores nas residências de suspeitos de participação no crime. Entre os alvos, casal César e Julie Neri e os advogados Aguinaldo Bezerra e Antônio João. 10 dias antes de ser morto, Neri havia denunciado a conduta de Antônio na OAB. A vítima apontava irregularidades no andamento de um processo de disputa de terras em Novo São Joaquim, no Vale do Araguaia. O Renato, ele entendia que a condução do processo que eles entraram não estava dentro das normas legais. Achava que tinha decisões que não estavam certas, decisões que eram tomadas no processo. Aonde? Então, qual instância? No tribunal. No TJ? No TJ. Já no TJ. Por exemplo? Esse processo, ele já veio que ele teve uma sentença que foi favorável para nós
E, de repente, essa sentença foi retirada do processo e veio uma sentença desfavorável para nós. Em cima disso, nós entramos com apelação, foi para o tribunal, e lá no tribunal foi alegado uma série de coisas, como ilegitimidade da Vilma, e não foi acatado nada disso. Em razão disso, o Renato sentia que não podia continuar o processo dessa forma. 11 meses antes de ser executado, Renato Neri também denunciou o desembargador do Tribunal de Justiça, Sebastião Moraes, por suposta ligação com um grupo especializado em manipular decisões da Justiça. Renato Neri escreveu, abre aspas, se constata visivelmente que sua conduta é traiçoeira, tal qual ao do servo Judas na Santa Ceia, última refeição de Cristo e seus apóstolos antes da crucificação decretada por Pôncio Pilatos. Fecha aspas. Sebastião está afastado das funções na segunda instância desde junho passado, por decisão do CNJ. Amigo do ex-presidente da OAB, diz que o crime não pode ser imputado a um determinado grupo de suspeitos frente a tantas pessoas impactadas nas disputas de terras desde os anos 80. São as pessoas que, quando veio a ordem para restituir para o cliente do Renato, que estava invadida de posseiros. Então, essas famílias que estavam de posse, são cerca de 10 famílias. E essas famílias possuem, tem família lá que tem 20, 30 pessoas. Então, eu creio que são mais de uma centena de pessoas que eles perderam a área que eles achavam que tinham direito, que tinham invadido ilegalmente, foram retiradas, mas no pensamento deles eles tinham direito, porque estavam lá 5, 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Mas era ilegal a posse deles. Enquanto o crime não é esclarecido, as lembranças estão nos quadros, nos corredores, nas máquinas de escrever, de onde foram digitados milhares de páginas de processos, e até no relógio. O meu pai foi uma pessoa assim muito batalhadora, né? Ele nasceu no interior do Mato Grosso, né? Filho de retirante nordestino, né? E veio estudar na Escola de São Vicente, depois na UFMT, né? Conseguiu ser presidente da OAB, né? Então era um cara extremamente batalhador, mas também era bastante combativo. Ele também era uma pessoa que lia muito, né? Um rato de biblioteca, escrevia também semanalmente, né? Aqui nos jornais locais, né? Então ele gostava muito de ler, né? Então muito dele está aqui nesses livros, né? Não só da área jurídica, que são eles, mas das outras áreas também que ele gostava. A família ainda se pergunta, quem são os responsáveis por esse crime? Quem disparou, intermediou e mandou matar um dos mais conhecidos advogados de Mato Grosso? E a gente espera, né, que a justiça seja feita e que tenhamos um esclarecimento em breve de toda essa situação, para que a gente volte à nossa rotina e volte a ter paz novamente. Olha, a única coisa que nós podemos dizer depois dessa matéria do Daniel Santos é a seguinte: com a resposta às autoridades. Um rápido intervalo.